Moacir, esse livro, de onde surgiu? Iena, Minha Revolta no Não Se Vende? Então, esse livro, com esse título, primeiro, quem é o Iena? O Iena foi um baiano preto, magro, com uma figura singular, né, que veio da Bahia para trabalhar, com 18, 19 anos. E aqui, depois de um certo período, ele tem uma experiência toda pessoal, assim, ele casou-se com uma mulher, com 20 anos ele se casou com uma mulher que tinha 30, que estava doente, que veio a falecer, inclusive 10 anos depois, estava doente, que tinha 5 filhos, e foram morar juntos e tal, né? Depois ele começou a trabalhar na General Motors, virou um militante sindical, e a partir da militante sindical ele descobriu a vida para ele. Ele descobriu o mundo para ele. Na greve? Foi numa greve de 1984. Né? Ele Greve? chegou na fábrica, o pessoal já tinha até começado a fazer a greve, ele nem participava de nada. E aí dali para frente ele virou um militante que era full time, né? Manhã, tarde e noite, principalmente na cidade de Jacareí. Durante uns 5, 6 anos ele infernizou a vida dos políticos tradicionais, da polícia, porque além de militante, né, político sindical, ele organizou um movimento de usuário de transporte, ele organizou um movimento de sem-tetos, que eles criaram 2 bairros em Jacareí, eles compraram as terras e criaram 2 bairros, esses 2 bairros estão lá, e até hoje, inclusive, o documento... Não foi invasão, eles conseguiram comprar? Eles compraram, eles fizeram algumas invasões e tal, sob a liderança do Iena, eles fizeram algumas invasões, eram postos para fora. Que ano isso? Isso foi no final da década de 80. Sim. Até que, por volta de 1990, ele organizou uma espécie de cooperativa do pessoal, chamava União do Sem Teto, e eles compraram dois bairros, né, duas glebas rurais, e transformaram em bairros. São 2 bairros que estão lá, 22 de abril e 1º de maio, lá no início da Dom Pedro, no sentido Campinas, né, em Jacareí. Até hoje, o documento que, esse dia eu já fui com ele na casa de uma senhora, o documento de comprovante de propriedade, porque até hoje ainda é um loteamento clandestino, irregular, né? Até hoje o documento de propriedade que a senhora me mostrou, que era tão sobrado, né, que eles fizeram em regime de mutirão, quem assinou o documento que até hoje atesta a propriedade dela foi o Iena. Né? Então esse militante, ele teve uma atuação política sindical muito grande, além de tudo, ele era um agitador, assim, ele era um dos poucos militantes políticos sindicais que assumiu o direito à festa. Então ele trouxe a tradição de festeiro. Tem um bom humor. Então, ele era assim, ele trouxe a tradição de festeiro da Bahia, ele era de Ilhéu. E geralmente o pessoal cara amarrada, né? Então ele não era nem cara amarrada, típico comunista, e nem o beato da igreja, militante da igreja, de esquerda da igreja. Ele defendia o direito à festa, né? E aí, então ele fazia plantão de confronto com a polícia, às vezes manhã, tarde e noite. Nisso que ele agradou o pessoal alternativo de Jacareí, inclusive por isso, até o pessoal do movimento alternativo tinha muita, né? Esse alternativo, o que seria esse alternativo? Esse alternativo seria o quê? Por exemplo, o movimento negro, né? Os artistas, né? E as prostitutas, né? Então era uma pessoa agradável? Não, ele era um companheiro, né? Ele era um cara... A arma dele era o peito dele, né? E quando ele estava no sindicato, ele tinha um carro de som, né? Um carro de som e era o peito. Então vamos peitar a polícia, vamos, né? E em apoio a quem? Ao sem teto, a sem terra, a greve e tal, sabe? O pessoal do PT, que começa muito perseguido. Então o Iena fez essa história. No começo dos anos 90, no final dos anos 80, no começo dos anos 90, depois de uns 5, 6 anos nesse ritmo, ele meio que entrou numa certa decadência, o prestígio dele no movimento sindical, e ele perdeu espaço, e isso coincidiu com o fato dele, ele tinha sido, em função de uma grande greve que aconteceu na General Motors em 1995, onde 33 trabalhadores foram processados e foram assim, colocados assim, tratados como terroristas perigosos, né? E aqui em São José dos Campos, região, tudo, e o pessoal caiu no ostracismo, não arrumava emprego, etc., foram perseguidos, né? Então ele era um deles.
Então, quando ele foi perdendo a força no movimento político-sindical, que ele foi perdendo os meios de ação, ele caiu numa besteira, né? Além de que tinha um processo na GM que sindical, de trabalhista, de uma indenização que eles tinham direito, que eles acabaram perdendo. Ele, no livro, inclusive, a gente conta a opinião dele sobre essa derrota desse processo, que ele acha que alguém se vendeu na conversa, né? O Iena participa de um assalto,